Sejam todos bem-vindos ao canal Ronaldo Lima Oficial. Nós vamos continuar falando sobre a semana da morte de Jesus e este vídeo nós vamos falar sobre o dia da morte de Jesus na interpretação da Adventista do sétimo dia. Eu vou falar aqui de uma forma respeitosa, partindo do pressuposto que a posição adventista está correta. Ela estando correta, eu vou apresentar alguns elementos que vai mostrar aí alguma dificuldade que tem para aceitar como correto. E eu autorizo qualquer canal sério, como o do Ezequiel Gomes, como o do João Pedro Torales e qualquer outro, a utilizar o meu vídeo, a minha fala, pode utilizar, não vai ter strike no canal, não vai ter nada. Qualquer pessoa poder fazer uma refutação, uma explicação, de repente eu entendi errado, mas eu vou mostrar aqui ponto a ponto sobre aquilo que eu encontrei de dificuldade, de harmonizar, dificuldade para poder dizer que está correto a interpretação adventista, tá certo? Então, desde já eu agradeço que você está aí, assista até o final e eu vou direto ao assunto após a vinheta. Vamos iniciar apresentando como que os adventistas do sétimo dia diz que acontece a Páscoa bíblica, tá? Então é assim. No dia 14 de Nissan, o cordeiro é morto no período diurno. Aí você vai passar o dia 14, então o dia 15 é o primeiro dia da festa dos asmos. Aqui acontece a ceia no período noturno, que come o cordeiro que foi morto no dia 14 de Nissan, então come aqui na ceia. E aí no dia 15 de Nissan ele tem esse período que é o período onde eles vão descansar. Aí no período diurno é a Santa Convocação. Esse dia 15 é um dia que não pode trabalhar por lei, é um dia que é considerado um sábado. Passando esse dia, 16 de Nissan, é o dia da apresentação das primícias, é o segundo dia dos asmos. O primeiro dia de Pentecoste, ou o primeiro dia de Homer, é o dia 16 de Nissan. Tá certo? Então é dessa forma que eles acreditam que acontece a Páscoa. Para não ficar só com as minhas palavras, está aqui o comentário bíblico adventista e ele diz o seguinte, ó: o 50º dia após a apresentação do molho movido no dia 16 de Abib. Molho movido seria a apresentação das primícias, que foi no dia 16 de Abib, e isso é oficial. Ficou claro que o dia 16 de Abib é o dia da apresentação das primícias oficialmente, então a gente pode ampliar aí e colocar todo o período da Páscoa. Então, no dia 17 é o terceiro dia dos asmos, é o segundo dia de Homer. No dia 18 é o quarto dia do Pães Asmos, e assim por diante, até o dia 21 de Nissan, que é o sétimo dia dos asmos, tem outra Santa Convocação, outro dia que não pode nem vender, nem comprar, nem fazer nada de trabalho servil. Isso é oficial. Com isso em mente, nós podemos agora aplicar essa estrutura à última ceia de Jesus e saber exatamente como os adventistas do sétimo dia dizem que aconteceu a última ceia de Jesus. Então vamos lá. No dia 14 de Nissan, o dia que morre o cordeiro, Jesus manda os seus discípulos arrumar a casa, né, para poder fazer a ceia. No período noturno, no dia 15 de Nissan, ele ceia. Aí no período diurno ele é julgado e morto. Então esse aqui é o primeiro dia dele morto. Eles contam com a contagem inclusive, então aqui é contado um dia e uma noite. Aí no segundo dia, que ele está morto, foi no dia 16 de Nissan, foi no segundo dia dos Pães Asmos, dias que apresenta as primícias. E aí ele ressuscita no terceiro dia, que é no dia 17 de Nissan, no segundo dia da contagem do Pentecoste, terceiro dia dos asmos. E aí? Você já encontrou algum problema nessa explicação ou não? Então, se você não entendeu, não tem problema. Você não identificou o erro, não tem problema. Eu vou explicar agora. Ellen G. White disse em Mensagem Escolhida, volume 1, na página 305, que Cristo foi as primícias do que dorme. Aí ela fala, o antítipo do molho movido. Aí ela completa, esta mesma cena, a ressurreição de Cristo dentre os mortos, fora pelos judeus celebrada em tipo. Só que agora, o tipo, ele estava sendo celebrado no dia 16 de Nissan e o antítipo ressuscitou no dia 17 de Nissan. Talvez você ainda fique pensando, poxa, mas não é bem isso que ela está dizendo. Nesse outro livro ela fala um pouco mais claro. O desejado de todas as nações, página 785 e 786, diz o seguinte, Cristo ressurgiu dos mortos como primícia do que dorme. Era representado pelo molho movido no dia 16 de Nissan. E a sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que o mesmo deveria ser apresentado perante o Senhor. Tem dúvida agora?
agora que Ellen G. White está dizendo que Jesus deveria ter ressuscitado no dia 16 de Nissan e não no dia 17? É inegável o problema lógico que está tendo, porque o tipo está sendo diferente do antítipo. Na visão oficial, Jesus ele come no dia 15 e ele ressuscita no dia 17, e aí ele vai ter os 3 dias mortos, que é o dia 15, 16 e 17. No entanto, na visão da Ellen G. White, Jesus ele tem que ter comido a ceia no dia 14 de Nissan, e aí no dia 16 de Nissan, que é o dia da apresentação das primícias, ele ressuscitou. E agora, qual dessas opções está correta? Então, eu vou aprofundar um pouco mais nesse ponto, mas eu vou sempre focar no ponto de vista oficial, tudo bem? Talvez você pense que o Ronaldo Lima que está trazendo uma novidade, mas na verdade não é não, viu? Tem um livro adventista oficial que ele relata que no tempo da Ellen G. White teve um pastor que percebeu essa problemática e questionou a Ellen G. White sobre isso, né? Então, o livro diz o seguinte, ó, vamos ler aqui. Ao afirmar que os primeiros frutos eram apresentados no segundo dia da festa, Ellen G. White situa as primícias no dia 16 de Nissan, já que o primeiro dia da festa dos asmos era o dia 15. Seguindo essa lógica, o domingo em que Cristo ressuscitou teria sido 16 de Nissan. Vamos continuar a leitura. Diz o seguinte: de fato, essa é a declaração da Ellen G. White mais problemática concernente à cronologia das festas. Tão problemática que levou o pastor Musson, da União Australiana, a lhe escrever uma carta em 17 de março de 1908, em que apresenta a contradição nos seguintes termos. Então veja bem que não é porque o Ronaldo existe hoje, está colocando isso, que isso é uma problemática. Isso foi uma problemática apresentada para Ellen G. White no tempo dela, tá? Então, essa lógica aqui é a lógica da Ellen G. White, você vê que é exatamente o que o livro apresenta. Então, vamos ver o que esse pastor falou. Eu gostaria que você reparasse que o pastor em questão ele está questionando, apresentando a posição oficial adventista. Veja bem, vamos lá. Primeiro ele fala que está tendo uma discussão lá sobre que dia caiu a Páscoa. Aí ele diz, ó, da melhor luz que eu posso obter da palavra de Deus, ela caiu no dia 15 de Abib, ou Nissan, dia 15. A seguir estão os textos que apoiam essa visão. Aí ele coloca aqui uma sequência de texto. Vamos lá. Continuando, essas passagens mostram que 14 de Abib era preparação. 14, preparação. Quando a Páscoa deve ser morta. Quando a Páscoa deve ser morta. Aqui o cordeiro. Era preparada à tarde, período diurno. E na tardinha, quando chegava o pôr do sol, né? Eles sentavam para comer aqui, né? Então é isso que ele está dizendo. Aí ele fala ainda aqui, ó. Em Números 33:3 é categoricamente preciso em dizer: e eles partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês. Ok. No 15º dia do primeiro mês. Beleza. Aqui. No dia seguinte ao da Páscoa. Páscoa aqui. Páscoa dia 14, 15º dia. Aí ele continua dizendo. Também em... Aí ele coloca aqui o livro, a página. Se diz, antes da manhã romper, eles estavam no seu caminho. Em Marcos e Lucas, nas passagens citadas, se diz que Pedro e João fizeram como o Salvador os instruiu e deixaram pronta a Páscoa. E quando a tardinha chegou, ele se assentou com os 12, indicando muito claramente que a preparação tinha sido feita na tarde da quinta-feira, dia 14, quinta-feira, dia 14, quinto dia semanal. E depois do pôr do sol, Jesus se assentou para comer a Páscoa. Então, depois do pôr do sol, sexto dia da semana, Jesus comeu a Páscoa aqui. É isso que ele está dizendo. E na mesma noite em que ele seria traído, ele tomou o pão. Então, aqui nessa noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Então, você está vendo que ele está seguindo exatamente a lógica oficial. E ele continua. O desejado de todas as nações... Capítulo 71, parte 1, diz que Cristo era o verdadeiro Cordeiro Pascual. E o mesmo dia em que a Páscoa era comida, ele deve ser sacrificado. Olha como é interessante a conclusão que esse pastor chega e como é, de fato, a visão oficial que eu coloco. Ó, juntando todos os fatos, eu falho em ver como é possível escapar da conclusão que a Bíblia ensina, ou seja, a Bíblia que ensina, ele está falando que isso daí é bíblico, tá? Que o sábado pascal caiu no dia 15 do primeiro mês. Então, dia 15 do primeiro mês é o sábado pascual, tá? É aqui, sábado pascual. O cordeiro pascual era morto no dia 14. Então, aqui o cordeiro pascual era morto aqui no dia 14 e comido no dia 15. Então, Jesus comeu esse cordeiro pascual aqui no dia 15. É essa a conclusão que ele chega.
Eu quero que você repare como é interessante a conclusão que ele chega quando ele coloca o posicionamento da Ellen G. White com o posicionamento da lógica bíblica que ele apresenta. Então vamos lá. Ellen G. White diz que Jesus ressuscita aqui, no primeiro dia da semana, no dia 16 de Nissan, no dia que apresenta as primícias. Tá bom. Então vamos ver aqui, ó. O molho movido era apresentado no dia seguinte ao sábado. Se o sábado foi no dia 15, o molho movido seria oferecido no dia 16. Mas se aquele dia era o domingo, no ano da crucifixão do nosso Senhor, então a Páscoa foi no dia 14. Mas o que causa problema é que o molho movido era movido no dia seguinte ao sábado da Páscoa. Em 31, esse dia caiu numa sexta-feira e o molho movido seria oferecido no dia seguinte, no sábado semanal, entendeu? Então, quer dizer, ele fala que aqui é o sábado semanal, enquanto Ellen G. White fala que é o primeiro dia da semana. É esse o problema. E aí ele conclui aqui, ó. Aqui parece haver um conflito entre a palavra de Deus e o espírito de profecia. Poderia fazer o favor de pôr a matéria diante de sua mãe, provavelmente ele mandou essa carta para o filho da Ellen G. White, e pedir para ela elucidar a questão? Porque, veja bem aí na tela, a visão oficial diz que Jesus ressuscitou aqui no dia 17. A visão da Ellen G. White diz que Jesus ressuscitou no dia 16. É ou não é um problema? Isso precisaria ser resolvido. E esse pastor, que é honesto, intelectual, ele perguntou para Ellen G. White e pediu para que ela consultasse a Deus e elucidasse essa questão. Será que ela elucidou? Será que ela trouxe uma resposta? O que você acha? Vamos ler a resposta que deu a Ellen G. White. Em carta datada dia 27 de novembro de 1908, o secretário de Ellen G. White respondeu: quando essas questões são colocadas para a irmã White, ela frequentemente diz que o Senhor tem lhe dado o trabalho de escrever o que ela tem escrito, mas não de tentar explicar cada passagem aparentemente difícil. Se ela fosse tomar a tarefa de harmonizar passagens aparentemente contraditórias, ela não teria tempo para fazer o seu trabalho regularmente indicado de publicar as palavras de instruções e admoestações que ela escreve para a igreja. Portanto, ela apela para os seus irmãos para que pesquisem as Escrituras e para comparar com seus escritos com as Escrituras e com outras porções dos seus próprios escritos. Então buscar descobrir se é possível a harmonia que existe. Você entenderá prontamente a razão por que ela não poderia entrar em todas as questões que vêm até ela. E o seu bom senso mostrará que é melhor para nós que estudamos seus escritos buscar entendê-los à luz de outras porções dos seus escritos e pela ajuda do estudo diário das Escrituras. Ficou evidente que ela não respondeu. Ela usou uma técnica, que essa técnica é fazer a pessoa ficar girando em torno de si mesmo, né? Porque foi analisando os textos delas e o texto bíblico que ele chegou na conclusão que não tem harmonia, e por isso que ele procurou ela, e ela fala: faz isso de novo, fica fazendo isso. E aí ela joga a culpa para ele. O seu bom senso vai fazer você entender. Então, quer dizer, ele não teve bom senso para chegar no ponto de vista que tem uma desarmonia? É claro que ele teve o bom senso, né? Então, aí ela sempre vai poder falar, né? Porque ela não disse a resposta correta, ela sempre vai poder falar: você que não entendeu o que eu escrevi. Procure outras porções dos meus escritos que você vai entender. Uma hora você entende, é você que não está entendendo. Ela coloca a culpa na pessoa que está argumentando. Então, é essa técnica que ela usou. Agora, você quer saber a resposta disso? Se inscreva no canal, dê o joinha nesse vídeo e você vai ver quando eu fizer a explicação da minha posição sobre o tema. Aí você vai ter essa resposta. Eu vou fazer questão de focar um momento para responder essa questão aí que o espírito de profecia, através da Ellen G. White, não pôde responder, tá certo? Então, nós vamos aqui, como eu disse, nós vamos focar apenas na visão oficial, que é Jesus morrendo no dia 15 de Nissan, estando sepultado no dia 16 de Nissan, e ele ressuscita no dia 17 de Nissan. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte é essa que você acabou de assistir, mostrando o problema. A segunda parte eu vou fundamentar a minha posição sobre o assunto e mostrar as dificuldades que eu encontrei. Essa parte você viu aí que não foi somente eu que entendi essa desarmonia, mas teve outras pessoas, como esse pastor da Adventista no tempo da Ellen G. White. Essa fonte que eu utilizei, eu recebi esse livro faz muito tempo de um inscrito do canal chamado Castro,
livro, ele é lá do Belém do Pará, e eu entrei em contato com ele para ele me mandar a capa desse livro, a página, tudo direitinho, e ele ainda não entrou em contato comigo com essas informações. Assim que ele me mandar, eu vou colocar na descrição desse vídeo, tá certo? Então se inscreva no canal, espere a parte 2, e a parte 2 vai ser bem densa e vai ser muito interessante. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.